No São Lucas 24 horas de hoje, nós trocamos de lugar e a presidente do São Lucas Hospital Center, Jaqueline Gurgas Ferreira, entrevista a equipe de comunicação do hospital. No segundo bloco, a doutora Jéssica Santiago, pediatra da instituição, vai falar sobre as formas corretas de iniciar a introdução alimentar. E o São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam todos bem-vindos no nosso São Lucas 24 horas e hoje um programa diferenciado. Eu sou Jaqueline, sou presidente da Fundação Hospitalar São Lucas e hoje vou ser repórter por um dia. E esse momento é para nós falarmos um pouco sobre todo esse projeto de comunicação do São Lucas. Então, estou aqui recebendo no nosso estúdio hoje o professor Mark. Oi, Mark, olá, tudo bem? Tudo bem, Jaque? O professor Mark é o nosso diretor de inovação, um prazer recebê-lo. E também a nossa apresentadora, nossa linda apresentadora, Gabriele. Nossa, é uma responsabilidade muito grande estar no seu lugar aqui hoje. Hoje a experiência é diferente, né? Trocamos de lugar e responder um pouquinho hoje, então vai ser um pouquinho do que os médicos passam também e a gente vai conversar. É o bacana que você vai sentir o outro lado. Isso. Né? E claro, o professor Silvio, que faz toda a assessoria de imprensa do nosso hospital. É uma honra recebê-los no nosso estúdio. Muito obrigado. Vou começar aqui com o professor Mark. Mark, conta um pouquinho para a gente como foi planejado toda essa estrutura de comunicação do Hospital São Lucas. Jaque, muito legal essa pergunta, porque acho que quando o hospital, quando a gestão FAG assumiu o Hospital São Lucas, isso lá atrás, né, ela trouxe um know-how multidisciplinar muito completo para somar com o que já existia no São Lucas. E foi uma situação natural, porque à medida que o hospital ia crescendo, todos os debates iam se aprofundando e as atualizações de futuro iam aparecendo junto com esse grupo multidisciplinar, né? Então, o hospital ia se capacitando tanto do ponto de vista da estrutura, tecnologia, inovação, a qualificação dos profissionais. E quando veio esse novo prédio, lá de dentro para fora já se sentiu essa necessidade da comunicação. A comunicação está presente em todo o nosso dia a dia hoje, em qualquer profissional. E aí o hospital apresenta de fato um projeto para a sociedade diferente, porque nós temos aqui hoje 2 estúdios extremamente equipados, um direcionado para a parte de podcasts e videocasts. Esse outro estúdio magnífico que a gente está aqui agora, maior, com mais conforto e possibilidades de transmissão também. Temos um suíte completo de transmissão de última geração, um camarim. O hospital hoje ele é capacitado a fazer transmissões ao vivo para qualquer TV do mundo, né? Pode ser conectado diretamente com o hospital. Os profissionais que trabalham aqui, todo na parte técnica, o Bruno, todo mundo é diferente no sentido de gerenciar uma TV dentro do hospital. Dentro do hospital. Então isso a gente oferece protagonismo para todos os departamentos do hospital e ao mesmo tempo disseminar o conteúdo de saúde de uma maneira muito inteligente para a sociedade, né? E é um diferencial do nosso hospital também, né, Mark? Poucos hospitais no Brasil possuem essa estrutura. Exatamente. A questão de você construir um hospital sob esse know-how que o Centro FAG trouxe do ponto de vista da gestão, dos conselhos, a gente construiu um processo ímpar, né? Você tem talvez 2 ou 3 hospitais no Brasil com estrutura similar, mas talvez elas não sejam tão multidisciplinares como o Hospital São Lucas tem. E me conta uma coisa, essas ferramentas tecnológicas, essas inovações digitais, ele tem potencializado o alcance do Hospital São Lucas, certo? E você consegue mensurar se é só Cascavel, se é o Paraná, se é a região, como é que você vê isso? Hoje, já que a gente tem uma capacidade de coordenar e identificar cada mídia, cada inserção, cada ponto de contato com o paciente, ou às vezes o interessado pelo conteúdo São Lucas. E a gente tem visto como esse raio de atuação do hospital cresce a cada mês, né? Nós estamos completando um ano de projeto de comunicação
com um crescimento muito grande, que já foi inclusive até apresentado para o nosso corpo clínico, né, do ponto de vista do projeto São Lucas Loyalty. E a gente nota do dia a dia do hospital, na marca do hospital, esse crescimento, né? É muito bom mesmo. Gabriele, nossa apresentadora. Como são produzidas essas pautas, Gabriele? Esse contato com os médicos, como é que você faz esses convites, como você organiza essas entrevistas? Porque eu acho que você precisa ter um pouco de conhecimento básico e ele é muito amplo quando você fala de saúde. E é justamente, então, pensando no jornalismo, o jornalismo tem um papel muito importante de traduzir a mensagem para quem está assistindo. E no caso de saúde é ainda mais forte, né? Então a gente tem muitos termos técnicos, tem muita essa parte que para o médico faz parte do dia a dia dele, mas para quem está assistindo não. Então durante as produções eu tento sempre buscar perguntar de formas que minha avó entenda, eu sempre brinco, minha avó ela tá assistindo, então eu quero que ela entenda da mesma forma, mas também para que o médico se sinta confortável durante a entrevista. Então sempre esse contato é buscando, né, o que está sendo falado na nossa região, doenças, tratamentos, inovações, o que tem de novo no São Lucas para levar para os pacientes, porque é uma forma também de cuidado com a saúde dele. Então, se o paciente está assistindo e fala, oxe, acho que que tô sentindo alguma coisa assim, vou buscar um especialista, já faz diferença. E no caso das produções também. E tem essa troca com os médicos, então os próprios médicos fez um curso diferente, eles vêm e falam pra gente, vamos falar sobre esse assunto, trazer o que tem de novo de tratamento. Então tem muito dessa comunicação entre nós, da equipe de comunicação, com a equipe médica também. E aí, claro, tentando ajustar a agenda, que também não é fácil, né? porque o principal é o cuidado do médico, mas também para levar essa informação, essa forma de cuidado. Então a gente vai administrando, e eu sempre passo para eles também, quando a gente decide o assunto juntos, o roteiro de perguntas para que eles também estejam preparados para a conversa, para que a conversa flua da melhor forma possível para todo mundo. Eu gostei do seu exemplo da sua avó. Então, eu acho que o maior objetivo é você conseguir atingir todo um público geral numa linguagem clara e acessível. Acho que esse é o objetivo, né? Um desafio, eu diria para você, né? É um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado, porque, como eu disse, cada programa fala de um assunto diferente, de uma especialidade diferente, então é muito importante. Durante a produção da pauta, eu faço muitas pesquisas sobre o que a gente vai falar, para que também não faça perguntas fora de contexto para o médico. Mas de forma que, muitas vezes eu falo, doutor, poderia repetir ou usar um exemplo mais claro para quem está assistindo? Então, tem muita dessa comunicação e eu sempre converso com eles antes falando, doutor, muitas vezes, para o doutor, às vezes pode ser que já falou aquilo, mas é que eu preciso que quem está assistindo entenda de fato, né? É porque ele fala de uma linguagem técnica. Mais técnica, isso. E eu concordo com você. O exemplo é a melhor forma. Mais fácil. Então a gente vai sempre conduzindo, assim, tentando essa comunicação e essa confiança de fato com o entrevistado, para que ele também se sinta confortável para passar essa mensagem. Muito bem, vocês viram que não é fácil ser apresentadora, estou vendo aqui. Mas Silvio, tudo bem? Tudo bem. Silvio também é professor nosso, né, do curso de jornalismo, né, Silvio? E conta uma coisa, nós temos, claro, o São Lucas 24 Horas, temos as redes sociais, enfim, nós temos também os nossos podcasts, né, que são transmitidos através dessas redes sociais e pelo YouTube. Conta um pouquinho, como é que você faz todo esse ajuste, como é que você faz essas entrevistas, esses agendamentos? Hoje nós já temos em torno de 15 programas de podcast e mais de 500 episódios gravados, somando todos os 15 programas. Em outubro a gente está chegando a mais ou menos 2 anos de exibição, sempre de programação ao vivo. Os nossos profissionais, colaboradores das diversas áreas, seja nutrição, enfermagem, farmácia, fazem esses podcasts com seus colaboradores e também com profissionais convidados para trazer também essa humanização, trazer informação de uma forma mais conversada, mais próxima do público e que possibilite o entendimento de todos os pacientes, porque o paciente também vê isso como uma segurança a mais para ele escolher o São Lucas. Então, são informações ali que são pertinentes para diversos procedimentos e diversas áreas de atuação do profissional dentro de uma instituição hospitalar. Eu acho também que dá para o paciente maior segurança, o entendimento, né? Não sei como é que você vê isso. Com certeza, porque o paciente vê que o médico e os demais profissionais, eles se prepararam, eles fizeram especializações nas áreas, eles estão aptos a ter esse atendimento de excelência no hospital, que é a marca do São Lucas Hospital Center há muitos anos já, e agora complementando com a comunicação, com essa programação ao vivo, que aproxima ainda mais o paciente da instituição, seja pelo Facebook, pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram, pelas diversas plataformas que essa produção é disseminada. Muito bem, e há poucos dias o videocast O Meu Consultório foi para sua
edição Centésima. número 100, que bacana, né? Como é que você vê os médicos nesse videocast? Qual que é a reação deles? O que eles acham? Como eles se saem como apresentadores? Essa é uma questão muito interessante, que a gente consegue ver a evolução deles ao longo do tempo. Eles são muito mais desenvoltos em frente às câmeras, até no atendimento do paciente a gente vê essa mudança da comunicação também, da forma de gesticular, de se apresentar, de apresentar os termos, uma questão que a Gabriele falou dos termos técnicos. Você falar o termo técnico e na sequência explicar, que para eles é do dia a dia, é muito comum. Então você transcrever isso para o público mais leigo, para o público no geral, né, para a nossa população em geral, foi uma dificuldade que nós tivemos no início, mas que aos poucos foi se transformando e os médicos conseguiram se colocarem como apresentadores mesmo, se verem como apresentadores. Legal que a gente tem alguns médicos que fazem mais edições no meu consultório, até a 100ª foi feito com 4 deles, que eles falam aos pacientes, eu vi você, porque também passa no 20.2, que é a KTV Educação, vi você no YouTube, vi você nas telas do hospital, e escolheram esses profissionais também através disso. Então nós temos casos aí de profissionais que falam, tô com a agenda lotada até o final do ano, a partir do momento que eu comecei a aparecer aí nos videocasts, nos materiais. Então, eles veem essa construção como muito positiva, e assim como nós também. Que bacana, então vocês têm um retorno dos nossos médicos, dos nossos profissionais também. Você, Gabriela, você também tem um retorno positivo? Como é que é esse retorno? Já, sim. Qual é o feedback desses médicos? Sim, isso é bem bacana, porque muitas vezes a gente acompanha eles. Então, fiz a primeira entrevista lá no comecinho do São Lucas 24 Horas e nós repetimos com outras temáticas e eles falam, nossa, mas já mudei o posicionamento. E também dos médicos quanto aos pacientes. Então, já aconteceu várias vezes dos doutores irem falarem, olha, recebi paciente no consultório que assistiu a entrevista que nós fizemos, foi buscar entender um pouco mais sobre o assunto. Então, de fato, toda essa comunicação, ela reflete em quem está assistindo em casa. Então, traz a diferença, mostra os nossos profissionais, o Silvio falou muito bem isso, sobre colocar eles como fonte segura de informação, né? E não só de cuidado dos consultórios, mas também como fonte de informação para quem está assistindo. E acho que essa troca de quando eles trazem pra gente também é bem bacana. E eu acho que até eles conseguem se encontrar como repórteres também, porque eu tenho acompanhado algumas entrevistas, eles se saem muito bem. Eu acho até que daqui a pouco nós vamos formar uma turma de jornalismo, Silvia, aqui com os nossos médicos. Estou brincando. Mark, como é que você vê o alcance em métrica? Qual é a abrangência do nosso hospital quando você fala de todo esse projeto de comunicação? Já que eu acho muito legal essa abordagem do nosso time aqui, porque humaniza esse contato, né? Ao mesmo tempo, a gente tem essa preocupação profissional de medir todo o alcance do hospital. Então, a gente vai construindo uma audiência que precisa ser também uma devolutiva dessa interação. Nós atingimos hoje, em média, praticamente 1 milhão de pessoas de visualizações por mês, juntando as redes, né? 1 milhão é muito mais. É bastante mesmo. E a gente chega a ter uma variação entre as mídias, porque o nosso projeto ele é multiplataforma. Então, cada mídia tem uma percepção, um tipo de contato, uma aderência com públicos diferentes. E como o hospital divide essa comunicação, e não é simplesmente um projeto onde você copia e cola tudo que você faz em todas as mídias. Ele é traduzido para cada mídia, né? Então, eu diria até personalizado. Né? Exatamente. Esse é um diferencial do São Lucas, porque apresenta todo esse contexto de comunicação profissional para a comunidade, né? Então essas interações vêm por esses canais e o time tem o cuidado de fazer o contato, às vezes da devolutiva, com o médico e os departamentos do hospital. Então todas as dúvidas são sanadas, são respondidas também através dos canais de comunicação. Mark, e quando você fala, quais são os diferenciais desse projeto de multiplataformas? A principal é essa personalização no contato com o público, você trabalhar 24/7, porque tudo fica registrado, então o São Lucas 24 horas está disponível nas redes, também 24 horas. 24 né? horas. O paciente às vezes está acamado, ou a situação está acontecendo lá de madrugada numa casa, ele às vezes pode recorrer a uma pesquisa na internet sobre determinada doença ou situação específica. Ele acaba encontrando esse conteúdo do São Lucas, interage,
e vai ter uma resposta já na sequência. Então isso também é o São Lucas próximo das pessoas, né? E cada público vem por um canal. Você pega um jovem, por exemplo, mais geração Z, de repente ele tem uma desenvoltura com o TikTok, né? Com outro tipo de mídia. O São Lucas está presente nessa mídia. Nós tratamos aqui bebezinhos, né, de 0 a 100 anos, e você tem que atingir todas essas idades. Por isso que você trabalha nessa multiplataforma. É isso mesmo, é isso mesmo. Gerenciando um pouquinho de cada coisa, né? Dia a dia nosso aqui, né, no contato com o paciente. Você vê a nossa responsabilidade, que você tem que chegar em todas essas faixas etárias, né? Com responsabilidade. Com responsabilidade. Né? E conteúdo. E nessa questão que o Marco falou, a Gabriela falou da avó, a gente acompanha muito, que os avós acompanham muito a nossa programação, seja nos comentários do Facebook, eles sempre estão comentando, estão interagindo, então é muito legal ver essa interação do público, dessa faixa etária também. Que bacana. Silvio, e quais são os cuidados do hospital que o hospital adota para garantir a veracidade das informações? Porque é importante, né? Sim. Além de ser um compromisso da nossa profissão, que nós fizemos o nosso juramento, que é o compromisso com a informação clara, com a informação verdadeira, nós temos esse cuidado de conversar com os profissionais para que todas as informações sejam com embasamento científico, com pesquisas atualizadas, com base em casos clínicos que foram apresentados, para que o paciente tenha a melhor informação e sempre com total segurança. Informação transmitida com segurança, ao mesmo tempo que ela está humanizada para o entendimento de todos os públicos. Então, nós trabalhamos com segurança, humanização e ciência. Olha que bacana, né, Mark? Olha a nossa responsabilidade, o trabalhar com a saúde, né? A informação, ela precisa ser muito séria. Isso. Eu acho que complementando um pouquinho do que o Silvio falou, hoje a gente vê uma produção muito grande de conteúdo na internet, né, nas redes sociais, nas mídias, e é muita gente falando muito. Mas como é que você filtra o que é de fato relevante e quando entender que aquilo não é verdade, quando aquilo não tá certo, Então, é muito importante que o São Lucas, né, escolheu se posicionar e se posiciona e traz esse papel social muito importante para a sociedade, que é, de fato, além do cuidado do paciente, é levar essa informação para que, não, pera lá, então se eu quero saber sobre o assunto, eu vou buscar, porque os médicos estão embasados, então traz também mais essa, como a gente falou, segurança de fato, né, no conteúdo. E também pegando um gancho, toda essa exposição, ela está disponível num único programa, que é São Lucas aqui, em rede aberta, né? Então é um canal aberto que transmite. Nós temos no streaming, também ao vivo, temos nas plataformas de YouTube, por exemplo, Spotify, enfim, todas essas questões, e também num portal de notícias, que é o portal Saúde 24 Horas, dentro do ktv.com, também direcionado do ponto de vista de conteúdo através do gabarito do São Lucas. Como é que funciona o Saúde 24 Horas? É um portal de notícias que está dentro do ktv.com, que ele engloba todas as notícias, não só do São Lucas Hospital Center, mas a saúde como um todo da região oeste do Paraná. Porque o portal KTV hoje ele tem uma abrangência, ele é um dos maiores portais aí da região sul do Brasil que nós podemos colocar. Então é mais um ponto de contato com o paciente e com a população em geral, que vem o São Lucas como um portal de segurança, ao mesmo tempo que ele também está englobado nas demais questões de saúde, não só do Paraná, mas também do Brasil como um todo, que é a abrangência hoje do portal, porque você, quando está na internet, você está para o Brasil, você está para o mundo, não só para Cascavel. E é levar a informação, que é o nosso objetivo, a comunicação. Gabriela, me conta uma coisa, de que forma o trabalho da comunicação ele tem ajudado a desmistificar temas complexos na área de saúde, como, por exemplo, procedimentos, cirurgias, como é que você vê? É muito bacana esse trabalho que a gente tem feito e até mesmo pessoalmente falando, porque a realidade de um hospital é diferente, né? Quando a gente não está nesse meio, você não sabe como é feito os procedimentos. Então, a gente sempre busca trazer esses conteúdos, acompanhar as cirurgias, as gravações de forma, nessa comunicação com os médicos, para justamente mostrar como é feito. Porque se eu sei o que eu vou fazer no hospital, isso me traz também mais segurança. Então, por exemplo, a gente gravou um cateterismo, uma angioplastia, um tipo de cirurgia que é diferente, esse paciente vai falar, olha, então a equipe ela vai estar preparada de tal forma, eu vou ser atendido de tal jeito, então isso te traz mais conforto também, acredito, como paciente. E pra gente é muito importante, como a gente falou antes, sempre buscar levar esse conteúdo verídico. Então,
aqui no São Lucas esse paciente tem segurança desde a hora que ele entra na recepção até a hora que ele vai para casa dele. E mostrar dessa forma também os bastidores do trabalho dos profissionais. Então, como que é feito toda a parte da farmácia, a parte da enfermagem, para que também entenda que um hospital é composto por uma equipe multi, que a gente sempre fala, né? E que cada um tem o seu papel dentro desse cuidado com o paciente. E nessa questão que a Gabriele fala dos procedimentos, é importante destacar que nós temos todo um cuidado com a produção dessas imagens também, com a segurança do paciente, que também está passando por procedimento que nós estamos captando. Assim, quais tipos de imagem a gente pode mostrar, quais ângulos, quais locais da sala que a gente pode transitar para não atrapalhar essa organização do procedimento. Que a gente possa transmitir isso para o público e também garantir também a segurança ali na hora do ato cirúrgico mesmo. A gente tem que ser invisível dentro da sala, a gente não pode interferir no procedimento. Então tem todo esse cuidado também nas produções. E nós acabamos aprendendo no dia a dia, né? Porque são procedimentos diferenciados, novos, e a gente está sempre aprendendo aqui. Esse que é o bacana também. Imagina vocês que estão no dia a dia, entrevistando esses profissionais, né? É muito bacana porque eu brinco, eu chego em casa e eu vou contar para minha família, né? Contar para o pessoal. Nossa, hoje eu fiz uma entrevista sobre determinado assunto. E isso é muito diferente, porque a gente nunca imaginei, né, na minha formação, que estaria nessa oportunidade de falar sobre esse assunto. E é tão importante, e eu me identifiquei muito, porque a gente está falando bem maior da vida das pessoas, que é a saúde, é a vida, né? Então, esse transmitir essa informação é muito legal e é diferente. Então, cada dia aprende algo novo, daí no dia a dia tô cuidando da minha filha, de alguém falou, opa, o doutor falou que é sobre isso. Então isso é legal, a gente Você acaba colocando em prática também. Bacana. E como vocês percebem o impacto do crescimento da marca São Lucas com todo esse projeto de comunicação? Acho que também o Mark pode finalizar depois. Como é que vocês dois veem isso? É muito legal que as pessoas, além de reconhecer a gente pelos corredores do hospital, a Gabriela é apresentadora, eu também apareço nas reportagens. Famosa. Apareço nas reportagens, a gente vê as pessoas falando na rua, falando nos locais, assim, sobre como que o São Lucas cresceu nos últimos anos e como que ele está posicionado hoje no cenário não só da medicina regional, mas também nacional. Os profissionais que vêm de fora e falam conosco, eu vi o Instagram de vocês, eu vi as redes sociais de vocês, e vi quanto que o hospital é estruturado hoje e está muito próximo, se não à frente dos grandes centros também, como São Paulo e Rio de Janeiro, que eles sempre destacam que a gente recebe os fabricantes, recebe os médicos de fora. Então também tem esse comentário deles, somado ao comentário dos pacientes, não só de Cascavel, mas da região, que a gente vê aí nas ruas, vê no transporte, vê em vários locais, por tudo. Tá famoso, então, esse? Tá conhecido. E tem também, acho que muito legal destacar a questão dos profissionais do São Lucas, então os colaboradores. Então tem também essa busca deles de, olha, vai acontecer um procedimento diferente, acho legal da gente mostrar. Eles já buscam o time para que faça essa cobertura. Também a questão de ele se ver no Instagram, se ver como referência, como parte da equipe. Isso também é um diferencial muito grande, porque coloca ele como um profissional falando sobre aquele assunto e como referência acho que também traz mais, como o Mark disse, empoderamento, né, da equipe, não só médicos, mas de todo o restante dos colaboradores. Mark, a gente consegue mensurar esse crescimento da marca? A gente está posicionado hoje da parte de infraestrutura e capacidade médica entre os maiores do Brasil já. E quando a gente divulga isso, as pessoas querem ver se é verdade. Então, o interessante, quando a comunicação alcança todos... A gente tem, por exemplo, uma audiência altíssima em São Paulo, nas redes sociais. O YouTube é muito acessado em São Paulo. Eu vou contar, nem eu sabia que nós tínhamos uma audiência em São Paulo. Muito grande em São Paulo. E a gente tem essa troca de profissionais aqui no fórum, né, nos eventos de São Lucas. E quando as pessoas vêm, como o Silvio colocou, eu já tinha visto o conteúdo de vocês tal, e chego aqui, realmente o hospital é tudo isso que mostra ser. É uma confirmação de um projeto que dá certo, de um projeto de saúde diferente no Brasil, e você nota que o São Lucas sabe fazer o processo andar. E a comunicação também faz diferença na vida do médico, na vida do paciente, conecta possibilidades e mostra que o interior paranaense tem um hospital de altíssimo gabarito. Como que você se sente, Mark, quando você vê todos esses resultados, sabendo que partiu de você?
Conta já. aí, Agora você me deixou sem jeito. Deixa eu contar, gente. O Mark, eu tenho o maior orgulho de tê-lo na nossa equipe, extremamente atualizado, profissional, meu Deus. Então, Mark, você deve se sentir orgulhoso também, quando você vê o resultado do teu trabalho. É a realização de um sonho, porque tudo que a gente imagina quando está começando uma carreira ou quando está construindo uma trajetória profissional é alcançar resultados que façam a diferença para os clientes, para a nossa vida. E você vê essa coisa se materializando, você entende que nunca é você sozinho, é sempre uma equipe completa, e ao mesmo tempo você vê o sucesso, por exemplo, dos nossos 2 profissionais aqui do lado, que se formaram na FAG, né, e também tem um crescimento, tem uma resposta profissional que é de altíssimo gabarito quando comparados a qualquer lugar do país. Então, fazer parte desse contexto FAG São Lucas é realmente um orgulho muito grande. Legal. Me conte uma coisa, de todas essas entrevistas, o que te impactou, te emocionou? Teve algum momento que... Olha, você pode contar pra gente? Tem vários, assim, porque é tudo muito novo, né? Tudo muito novo. E quando a gente tá falando sobre saúde, eu tenho muita questão emocional que eu me coloco muito no lugar do familiar, da pessoa que tá passando por aquilo. E teve alguns momentos, assim, um momento que foi muito emocionante positivamente, foi que eu consegui assistir uma cesárea, um parto, nascimento de um bebezinho para uma produção, e foi muito legal de ver esse contato da mãe com o bebê. E o segundo momento, assim, falando de práticas, nós acompanhamos a cirurgia de Parkinson, que foi uma cirurgia que a paciente estava acordada, então a gente viu tudo acontecendo, viu a paciente melhorando, tendo essa resposta ali na nossa frente, e foi muito gratificante e muito, te dá uma visão diferente da vida até mesmo, né, de valorização e também de valorização do profissional, porque você olha e fala, cara, olha só como que a medicina, como a medicina, ela é capaz de mudar vidas. Então, essas, assim, sem dúvida, foram as histórias que eu conto, que eu vou guardar sempre com muito carinho. Lógico, cada entrevista tem um especial diferente, ter cada convidado, ter essa troca, essa conversa é muito importante, que eu guardo com carinho cada um deles. E você, Silvia, teve alguma coisa que te impactou? 2 anos que você está no podcast, é isso? Isso, 2 anos que, que eu estou aqui no São Lucas, era da FAG, vim para cá. Assim, falando agora, uma questão que me impacta bastante, que eu gosto bastante, a Gabriela sabe que eu sou bem apegado com o robô da Vinci. Já está quase operando com ele. Eu gosto bastante que, assim, o legal foi ver ele nascendo em Cascavel, né, ele surgindo em Cascavel, e acompanhar toda essa evolução de um equipamento que mostra esse entrelaçamento da técnica, da inovação com os nossos profissionais ao longo disso e também os resultados. Porque é legal você ver o paciente sendo operado, você vê o médico em ação com o equipamento, depois você vê o paciente sorridente, o paciente ganhando alto, feliz, indo embora ali, vendo que aqueles resultados foram os melhores possíveis. Então o que me impacta muito é ter essa linha de você ver o paciente passando, ver o paciente sendo tratado e ele saindo muito bem nesse acompanhamento. A gente sempre acompanha os procedimentos desde o início, a gente consegue falar com os pacientes após. Teve um caso no início do ano que a gente acompanha de cirurgia na coluna, que a paciente chegou, depois ela saiu, agradeceu, e o legal é que os pacientes ressaltam essa importância de todos os componentes da equipe, do auxiliar de limpeza, do copeiro, do técnico, do enfermeiro, do médico. Então essas questões que a gente pode levar para a população da equipe multiprofissional também, entrelaçada com os resultados, é muito satisfatório na nossa produção de comunicação. Então, vou te contar uma novidade. Não, você já sabe. Teremos mais um robô, agora robô da ortopedia, então que você continue se emocionando com o robô da ortopedia também. Sim. Né? Esse é o bacana. E da urologia também, agora temos o robô fazendo urologia pediátrica. Isso. E deixar que só quem faz esse tipo de cirurgia é Porto Alegre e Cascavel, então na nossa região. Isso para nós também é muito gratificante, né? Isso é o único hospital com serviço pleno e consolidado em urologia pediátrica robótica. Então, assim, é um orgulho muito grande. Do Paraná é o único. Depois nós temos, mais próximo é Porto Alegre. Isso. Nossa, Mark, que orgulho, né? Fizemos agora, semana retrasada, 4 cirurgias, todas com sucesso, né? Até parabenizar aí o Dr. Alex, né? O Tanaka, pelas cirurgias. Mas eu vou contar o que mais me dá orgulho de tudo isso, saber que temos 2 egressos à frente desse projeto de comunicação. Isso
eu sempre falo que não tem preço, né? Então, queria parabenizar vocês pelos programas, por esse projeto maravilhoso e dizer que cada vez que eu ligo a televisão, que eu acesso as redes sociais e que eu vejo vocês, eu falo, meu Deus, são nossos, eles são FAG, porque eu sempre brinco que os nossos acadêmicos são eternos nossos. Então, eu gostaria realmente de parabenizar vocês, desejar muito sucesso, que vocês continuem nessa linha, se destacando, trabalhando com todo esse profissionalismo. Como é que vocês ligam isso, vocês? Porque eu fui FAG, agora eu sou São Lucas, como é que é esse negócio? E o legal que a gente destacou já ao longo da conversa é que o São Lucas é multimídia, é multiplataforma, e a formação do Centro Universitário FAG, ela já segue nessa linha de multiplataforma atrelada às metodologias ativas. Desde o primeiro ao quarto ano, a gente vê assessoria de imprensa, a gente vê a produção para áudio, para televisão, para parte escrita, é o que a gente faz. A gente faz hoje internet, faz TV, faz materiais de áudio, dá suporte aos materiais de publicidade, fazemos os materiais impressos, então é muito claro tudo que a gente viu ao longo das disciplinas nesses 4 anos. E hoje eu, enquanto professor que faço introdução ao telejornalismo, à área de videojornalismo na instituição, poder passar também essa experiência na área hospitalar para os acadêmicos, é muito gratificante para eles verem também essa potencialidade do curso de jornalismo e das formas que a comunicação se aplica em diferentes áreas da sociedade, não só os veículos tradicionais, mas também na área especializada, como é o caso do São Lucas. E é muito legal, assim, isso que o Silvio falou complementa muito bem, mas a formação dentro da FAG, ela te dá muita possibilidade, você tem contato tanto na parte de estrutura quanto com professores muito qualificados, então te dá a segurança e você sai de lá sabendo que você é um profissional preparado para o mercado de trabalho. E quando vem para o São Lucas, que também é uma crescente, então profissionalmente falando, é muito bacana você estar em um lugar que só cresce, né? Repleto de profissionais que são extremamente competentes. Então você sabe que o meio onde você está inserido também é um lugar de crescimento, de inovação, onde a equipe está tudo muito alinhada com esses objetivos. Então, de um ponto de vista de uma acadêmica que entra no curso ainda sem saber, meu Deus, o que vai ser de mim, o que eu vou fazer. Hoje estar aqui, ter a oportunidade de estar à frente também do São Lucas 24 horas e ter essa oportunidade que a direção e toda a equipe nos trouxe é muito... assim, não tem palavras para dizer. Assim, eu cresci junto com o grupo, praticamente tem em torno aí de 10 anos que eu estou na FAG Entre Estudar e atuar, fui estagiário, passei por diversos setores, passei brevemente pela KTV, estive aqui, então também é um agradecimento à instituição pela confiança no trabalho também depositada ao longo. A Jaque me viu ali me desenvolver desde o primeiro ano da graduação, ali que a gente sempre conversava, mostrava os trabalhos, então ali é legal também ver essa troca que a gente tem com a instituição também ao longo do tempo. É esse orgulho que eu tenho de vocês, é esse crescimento pessoal de vocês. E conta também que você é professor, né? Isso, hoje eu sou professor dos cursos de jornalismo, administração, designer gráfico, mas também faço participações em outras graduações, na pós-graduação, passando o que eu aprendi em comunicação e marketing, para que as pessoas também saibam desenvolver suas potencialidades, que hoje nós precisamos de profissionais que estejam ali para ser essa fonte segura de informação que a gente está falando, para que eles saibam se posicionar. E os acadêmicos, eles vêm hoje dessa era digital muito atualizados, muito atenados, a gente tem que estar sempre buscando se especializar nessas atualizações para passar o melhor conteúdo para eles. No meu caso, no curso de jornalismo, desde o primeiro semestre ele já faz um programa de TV que passa no canal 20.2 aí para 1,5 milhão de pessoas. Nossa. Então é a única instituição no estado do Paraná que tem um programa com plateia, e o segundo contando as emissoras comerciais. Então assim, o Centro FAG, assim como o São Lucas, sempre está na frente em diversas áreas, não só na saúde, mas na educação, com esses projetos inovadores, que faz parte da nossa linha de metodologias ativas muito forte que é colocada na instituição. Que faz diferença depois na formação. Com certeza faz diferença. Essa segurança. Com certeza. Mark, você viu que bacana os nossos profissionais, foram alunos teus também, Jaque, eu quero aproveitar esse momento para agradecer a instituição, usar o seu nome, o nome do seu Assis, porque tudo isso só é possível por uma gestão que deseja isso, que acredita num processo como esse. Então, a gente está aqui hoje
um time que atua mais nos bastidores, né? Embora às vezes na frente da câmera aqui a gente tem uma atuação de apoio e elevação ao protagonismo dos profissionais. Então, entender que a construção de um projeto como esse, perceber essa situação, a gente tem que agradecer muito a direção do hospital, a direção da FAG, por proporcionar e tornar realidade tudo isso para a região e para todas as pessoas que são beneficiadas com isso. Eu sempre brinco que eu desconheço outro profissional mais atualizado que você, Marco. E o mais bacana é que ele se entusiasma tanto com os projetos dele, que antes de apresentar a gente já está comprando a ideia. Mas parabéns, Marco, eu tenho muito orgulho de tê-lo na nossa equipe, muito orgulho mesmo. Então, queria agradecer a presença de todos vocês. Nossa, estou me sentindo aqui no lugar da Gabriela. Foi muito legal de hoje. E agradecer também os nossos médicos, a todos os nossos parceiros, né, que se dispõem a dividir todas essas informações conosco. Muito obrigado a todos e dizer que eu estou muito orgulhosa hoje de estar aqui junto com essa equipe maravilhosa de comunicação que leva a informação até vocês e dizer que para nós é um prazer enorme contribuir de alguma forma também com a área de saúde. Então, obrigada a todos vocês. Nós que agradecemos. O São Lucas continua e agora nós trocamos de cadeira. A partir do próximo programa, a Gabriela assume o lugar dela e eu assumo o meu. Muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer. São Lucas Hospital Center. Endoscopia, ecoendoscopia e enteroscopia com exclusividade. Cascavel. E agora eu saí do posto de entrevistada para conversar com a doutora Jéssica Santiago, que é médica pediatra, para falar sobre um assunto muito importante, que é a introdução alimentar. Uma etapa fundamental na vida das crianças, pois marca o início de uma nova fase no desenvolvimento nutricional e também no aprendizado de novos sabores, texturas e hábitos. Mas você sabe qual que é o momento ideal para iniciar o processo de introdução alimentar e como ele pode impactar na saúde das crianças a curto e a longo prazo também? Então vamos conversar com a doutora. Doutora, seja bem-vinda novamente ao São Lucas 24 horas. Obrigada. E hoje nós vamos falar sobre a tal da introdução alimentar nas nossas crianças. Doutora, eu gostaria que a doutora começasse explicando justamente sobre esse termo e qual que é a importância, como que funciona essa introdução alimentar. Sim, como o nome fala, é uma introdução, né? É uma apresentação dos alimentos para a criança, né? Então, a gente não deve chegar com muita expectativa, né? Para não se frustrar, não frustrar a criança, não frustrar a família, né? Porque é um processo natural que vai se desenvolver, né? Às vezes pode demorar semanas, até meses, para a criança realmente estabelecer e comer de tudo e aceitar os alimentos, né? Então, é um processo. Acho que isso é bem legal que a doutora falou, porque a maternidade tem disso, né? Da gente criar muita expectativa muitas vezes. Sim. Eu, como mãe aqui, posso dizer também que a gente espera muito da criança, mas ela tá ainda tão pequenininha, né? Tá se desenvolvendo. Doutora, pensando na questão também que é muito falado sobre a idade, certo, né? Com quantos meses, qual que é o momento de introduzir, então, os alimentos para o bebê? Isso é muito importante, porque o bebê por si só, ele é muito curioso, ele quer pegar, quer levar na boca. Então, às vezes, é os 6 meses, né, a idade para iniciar a introdução alimentar, os 6 meses de idade, e os sinais de prontidão, que a gente também vai conversar sobre eles. Mas, por exemplo, a criança com 3, 4, 5 meses, ela quer descobrir, né, explorar, então, quer pegar, colocar na boca, e os pais que tem curiosidade quando vê os pais comendo e acham que está com vontade, mas não é bem por aí. Às vezes, se você oferecer o alimento e oferecer a embalagem, ela vai querer embalagem, né? Então, é mais a questão de curiosidade e não a vontade de comer propriamente dito, né? Falando dos sinais de prontidão, a gente precisa respeitá-los, né? Os 6 meses não deixa de ser um sinal de prontidão. Falando nos bebês prematuros, a gente precisa corrigir, né, fazer a idade corrigida, não a idade cronológica, para iniciar a introdução alimentar. E
atender aos sinais de prontidão, que é sentar sem apoio, né? Então a criança tem que estar firminha, não pode tombar para os lados, para frente, para trás, tem que sentar com firmeza. O controle, né, da cervical, do pescocinho também tem que estar bem estabelecido, tem que ter interesse pelo ambiente, pelos objetos, pegar o objeto, levar na boca, esse também é outro sinal. E o reflexo de protrusão da língua, né, que alguns bebês tendem a colocar a linguinha para fora, isso precisa estar diminuído, né, porque se colocar o alimento, involuntariamente o bebê vai jogar para fora, né, o alimento que está ali na boca. E doutora, essa questão da idade também é algo que realmente, né, gera bastante dúvida, por conta de muitas vezes de criações, de tempos diferentes, né? Mas existe uma explicação biológica por conta disso também, né? Do desenvolvimento mesmo dessa criança, certo? Sim. Tudo caminha junto, né? A questão do desenvolvimento neurosensorial, neurológico propriamente dito, né? Gastrointestinal. Então, diminuir as chances de engasgos, né? Então, é importante respeitar esse processo, né? Às vezes a gente ouvia algumas coisas tipo, o meu bebê, eu dei papinha não sei com quanto tempo e não morreu. Eu acho que essa é a frase que a gente mais escuta, né? Ainda bem, mas né? aí você fica, caramba, que bom que não aconteceu, mas é justamente pela segurança, né? Sim, a gente vê os casos que não aconteceram dessa forma, né? Que, infelizmente, o desfecho não foi favorável, de que deu suco, deu papinha com 2, 3 meses e a gente, né, vê que realmente às vezes acontece o lado ruim. Então, a gente, é importante respeitar. A orientação, né, e respeitar a idade, os sinais de prontidão, não tá à toa, né? Então, tem toda uma questão, todo um estudo por trás, né, para a segurança do bebê. E até então também essa criança, esse bebezinho, ele não tá não sendo alimentado, né, doutora? Ele geralmente é feita a amamentação, então é a forma de alimentação, esse é um ponto muito importante. Durante a introdução alimentar, o aleitamento, seja o aleitamento materno ou por meio das fórmulas infantis, continua sendo a alimentação predominante, né? Até 1 aninho, que é quando a introdução alimentar se estabelece, o aleitamento é a alimentação predominante do bebê. Porque muitas vezes a gente acha que a criança vai já comer um prato de comida, né? Mas tadinhos, a barriguinha deles é tão pequenininha, né? Acontece, né? Mas é a exceção, né? Geralmente a regra vai se construindo aos poucos. Doutora, como que é feito, então, assim, na prática? Começa com um tipo de alimento e vai ofertando outros? Como que a doutora orienta os pais também nos consultórios quanto a isso? Geralmente, a gente, nessa conversa, né, durante a consulta sobre a introdução alimentar, a gente conversa sobre os métodos, né? Que às vezes os pais veem alguns métodos, tentam aplicar na criança, e às vezes não é o que ela vai aceitar, né? Sim. Então, você obviamente vai tentar explorar a melhor forma dessa criança aceitar o alimento, né? Que é a papinha tradicional, o BLW, né? Que é os cortes, né, seguros para a criança comer sozinha, né? Pegar, né, sentir textura, testar o olfato, né? Tem toda essa questão. Tem o método que a gente consegue mesclar, né, as apresentações do alimento, mas sempre observando como que a criança aceita, né? Às vezes a criança não quer pegar no alimento, não quer, e com colherzinha, com a papinha tradicional vai super bem, né? Então a gente tem que observar a forma que a criança aceita melhor. Entendi. E no caso de alimentos, por exemplo, pensando na questão da alimentação mesmo, começa com alimento, tipo, com as frutas, depois vai para alimentação salgada, como que funciona também esse processo? Geralmente a gente orienta as duas papinhas de frutas, né, durante o dia, uma no meio da manhã, uma no meio da tarde, e as papinhas salgadas sem sal, né? Isso. Até 1 aninho a gente não utiliza sal, né, no preparo da refeição do bebê. A gente pode usar os temperos naturais, né? Que bacana. Alho, cebola, temperos verdes, orégano, né? Esses então estão liberados. Pode legal. utilizar.
E aí, em relação ao preparo, a gente sempre fala para não fazer aquela maçaroca, né? Misturar tudo, liquidificar jamais, né? Antigamente tinha, né, de bater no liquidificador, alguns peneiravam também, isso não, né? Então, você até pode fazer a papinha bem amassadinha e nunca misturar todos os alimentos, sempre deixar cada grupo alimentar separadinho para que a criança conheça o sabor, né, a textura de cada alimento. Doutora, essa questão do sal também é outra dúvida. Qual que é a questão do sal na alimentação do bebê, né? A gente sabe que muito sal faz muito mal para a saúde de todos, mas no desenvolvimento dele também essa questão prejudicial? Ou é por conta de fato de entender o gosto dos alimentos? Qual seria? São os dois pontos, né? De conhecer o sabor real e a questão do sal no bebê, ele tem muita água, né, distribuída ali no corpinho, então pode interferir na questão de fluidos, né, pode interferir na questão da hipertensão arterial no bebê, né, então muito cuidado, melhor não. Então, e aí quando a gente fala sobre essa questão da alimentação, tá muito envolvido com a realidade das famílias, né, doutora? Como cada família se funciona. Então eu gostaria que a doutora falasse um pouco sobre isso também, sobre o papel dos pais, dos irmãozinhos mais velhos, de quem convive com esse bebê nesse processo da introdução, porque muitas vezes acaba que a gente também passa por uma nova introdução, né? A gente estava conversando sobre isso mais cedo, né, porque tem total influência. Às vezes a gente quer ofertar para o bebê aquilo que a gente come. Às vezes, a maioria das vezes o que a gente come não é o adequado para ofertar, né? A gente, hoje em dia, tem muitos vícios, né? Daí, daqui a pouco, a gente vai entrar na questão do açúcar também. Por que a gente não introduz o açúcar de forma precoce, né? Que é orientado após os 2 anos. Então, total influência, né? Então, a gente acaba se reeducando para mostrar, fazer o exemplo para o bebê, porque ele vai reproduzir aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente diz para fazer, né? Então, o exemplo mesmo é mais concreto, né? De ele ver da forma que você faz, da forma que você se alimenta, para que ele possa aceite também essa alimentação. E doutora, sobre a questão de o que é importante ter no pratinho desse bebê, então, agora no começo, assim, que a longo prazo a tendência a gente vai inserindo mais, mas o que é importante que os pais introduzam, então, sempre nas refeições? Então, a fruta, né, você pode ter o horário da papinha de fruta, e assim como após a refeição salgada, né, sem sal, você pode também ofertar a fruta como sobremesa. Mas em relação à papinha salgada, é importante ter um grupo de proteína, que é a carne ou o ovo, né? Você pode começar desde os 6 meses a ofertar todos os grupos de carnes, né? Carne de boi, carne de peixe, carne de frango, carne de porco. O ovo entra também. Alguns têm receio em relação a dar o ovo para o bebê. É super liberado, é saudável que faça, né? Óbvio que você não vai fritar no óleo, não vai colocar sal, mas você pode fazer um ovinho mexido, um ovinho cozido, né? Isso tem várias formas. Então é bem importante ter essa variedade também para o bebezinho conhecendo de fato e se adaptando com essa nova fase, né? E a doutora comentou também sobre o outro ponto dessa fase que é o bendito do açúcar, né, doutora? Vamos falar dele, o tão polêmico açúcar. Por que a gente não pode, né, não deve ofertar? Justamente pela questão de que ele tem um alto poder de viciar, né? O açúcar não deixa de ser uma droga ali, né? Então, pra gente não viciar o paladar dessa criança, ela vai tender a querer comer só açúcar, né? É muito palatável, é muito gostoso, causa um bem-estar ali, né? Agitação no bebê, então não é recomendado justamente para que ele tenha a oportunidade de provar outros sabores, diversificar, né, o paladar. Né? E também tem a questão das doenças, que ele pode também, né, predispor a questão da diabetes, né, nessas crianças pequenininhas, então também é um cuidado nesse sentido também, né, doutora? Uma dúvida também muito frequente em relação ao mel, né, que não pode ser ofertado também, né, pelo risco do botulismo, né, o sistema imunológico do bebê, ele não tá, como é que eu posso dizer, completamente maduro,
né? Então, é uma bactéria ali que é potencialmente letal, então é preferível que não oferte. Então, nenhuma forma realmente de Não. açúcar. E aí, junto com o açúcar, a gente tem também a questão dos industrializados, dos refrigerantes e todas essas coisas, né, doutora? Que a gente sabe. E acho que o mais, assim, complicado é que a gente sabe que não faz bem, nem para nós adultos. Aí, muitas vezes, a gente acaba liberando. E aí, eu tenho uma dúvida, doutora, que muitas vezes acaba aqui nos pais também. Os pais estão super restritos, assim, a família entende, mas ficou um dia na casa da avó, ficou com a Dinda, com o Dindo, e alguém deu uma bolachinha, alguém deu alguma coisa. Como que faz? Porque, lógico que a conversa, sempre esse círculo social tem que estar entendendo o que os pais estão tomando de decisão também, mas pode acontecer, né, de dar. O que os pais tomam de caminho? Agora que já foi, deixa ou não? Segura, volta e segura. Tem 6, 7 meses, a avó deu sorvete, deu picolé, deu um doce, deu um brigadeiro, um pedaço de bolo. Assim, a gente não vai surtar, né? Tem que conversar, explicar, deixar claro, né? Para esse tio, para essa tia, para essa avó, enfim. Que não, né, que tentar explicar por quê. Eu sempre converso que se acontece de forma muito repetida, né, e já está realmente afetando, tendenciando aos doces, né, essa criança, esse bebê, levar esse familiar na consulta para a gente conversar, tirar as dúvidas, né, e tentar explicar mesmo, de fato, por que não, né, doutora? Isso é bem bacana de falar mesmo. Porque a gente sempre não faz na maldade, né? Eles querem, né, por questão social, muitas vezes mesmo, cultural, do momento. Cultural, exato. Então, é importante não tratar isso como um bicho de 7 cabeças, mas orientar para que essa pessoa auxilie no processo dessa criança, certo, doutora? Até porque não faz por mal, né? É uma questão de carinho, uma forma de demonstrar carinho. Existem outras formas da gente fazer. É muito importante. Mas daí a gente, com conversa, a gente geralmente consegue controlar esse ponto. Certo. E, doutora, pensando na questão de quando que os pais devem se preocupar, né, no sentido da criança recusa, porque a doutora comentou que pode acontecer que no começo ela não vai aceitar tudo, e é um processo, mas quando que não tá certo, tem que fazer a avaliação. Assim, a criança até 1 ano ela faz o acompanhamento mensal com o médico, né? Mas o que pode ser um sinal de alerta para os pais? E eu acho que junto, eu já vou emendar na pergunta, a questão das alergias, que também é outra dúvida que estão relacionadas, né? De quando o bebê pode apresentar alguma alergia alimentar e o que deve ser feito. Eu sempre converso com os pais em relação à recusa, né? É muito comum o bebê provou ali, não quis. Para a gente dizer que não gosta de determinado alimento, ele precisa recusar 9 vezes. E você sempre vai tentar ofertar em diferentes ocasiões, né? Não comeu agora, amanhã eu vou tentar de novo, não. Dá uma espaçada, tenta numa outra oportunidade, num outro momento, com alimentos diferentes ali, né, uma forma de preparo diferente, que as coisas vão fluindo, né? Mas existe também a questão da seletividade alimentar, né? Então, essa recusa, ela realmente é bem estabelecida. Então, é um sinal de alarme, né, que a gente precisa acompanhar se a gente verifica que tem realmente essa seletividade, que geralmente ocorre em relação a texturas ou a cores, né? Os pais conseguem ter essa percepção, já trazem pra gente essa percepção. Não gosta de pastoso, ou não gosta de líquido, não gosta de sólido. Então, a gente sempre orienta em relação a isso. E sobre as alergias alimentares, né? Então, os mais ali, o ovo é um que é, né, famoso, né, pelo risco de alergia, camarão, os crustáceos, né, amendoim. Então, os mais famosos a gente sempre orienta quando ofertar a primeira vez, ficar de olho se não vai ter nenhuma reação de pele, se não vai ter vômito, se não vai ter distensão abdominal, diarreia, presença de sangue nas fezes também pode ser um sinal de alergia, né?
E aí busca o pronto-socorro quando acontece isso, doutora. Daí já leva pro pronto-socorro. Bacana. Sim. Pra fazer esse cuidado já no bebezinho, não precisa ficar esperando mais esse. E, doutora, quando a gente fala sobre... Existem muitas... que nem a gente conversou, a nossa conversa foi falando muito sobre esses mitos que tem a respeito. E a doutora percebe no consultório que tem algo que ainda se destaca, que é importante a gente falar bastante para esses pais, para quem tá acompanhando em casa? Chá pra cólica, né? Olha só! Bebezinho com 2, 3 meses, que as cólicas, né, estão ali bem, né, evidentes, daí tentam recorrer pro chá, né, às vezes chá com açúcar, né, então, o chá por si só não, né, muito menos com açúcar, então não vai resolver, às vezes a gente vai piorar a situação, trazer problemas a mais para esse bebê, então isso ainda é muito frequente, a gente orienta que não faça. Então, já complementando essa parte dos líquidos, né? Porque também tem a questão do... Ele tá com sede, dá água, não dá água. Também, quando que começa essa questão de introduzir? Junto com a introdução alimentar. Em alguns casos, bebês que usam fórmula infantil, que podem apresentar constipação, né? Enfim, a gente orienta, eventualmente, a introdução da água. Certo. São casos muito pontuais, muito específicos, mas, de regra, com 6 meses com a introdução alimentar. Antes disso, apenas o leite. E é o que importa para esse bebezinho crescer saudável, né, doutora? Doutora, a doutora gostaria de deixar mais algum recado, orientar quem está assistindo, que caso ainda tenha alguma dúvida que nós não falamos, fique à vontade, por favor. Investir na introdução alimentar de qualidade para esse bebê vai gerar reflexos, né, futuros ali em relação à imunidade, saúde gastrointestinal, saúde, né, neurológica. Então, é muito importante que tenha um cuidado ali especial, uma atenção especial. Não precisa seguir a rixa, né, alimentos muito elaborados, não. O básico, bem feito, dá certo, funciona. Né? Então, é isso que importa, que é a saúde da criancinha que é importante, então é um esforço que muitas vezes a gente faz, mas que é necessário, né, doutora? E como a doutora bem destacou, a questão não é só ali naquele momento, é para longo prazo, né, para a vida dessa criança. Exatamente. Doutora, muito obrigada pela participação, é sempre uma honra tê-la aqui, com muito conhecimento e compartilhando informação com quem está assistindo, então muito obrigada. Obrigada. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!